Olá, gente. Começando mais uma live. Boa tarde, quem está entrando. Vamos começar mais uma live com a Pamela. Olá, Olá, Pamela. boa tarde. Boa tarde. Você acabou entrando com o seu Instagram pessoal, né? Eu coloquei, eu tava na conta do Itan, mas aí Ah, não apareceu. quando veio o convite, não, eu entrei na live e voltou pro meu, eu não sei. Mas Uai, tudo bem. é. Não sei se tem alguma coisa a ver com seguir ou não, se a gente segue Tan, Eu se acho que Tan segue a segue, gente. né? É, né? Bom, enfim. Já deu uma travadinha. Pera aí. Vamos convidar então ela pelo Itan. Vou convidar por Itan. Pera aí, que entrou. Pera aí, gente. Tá. Acho que agora sim, hein? Vamos lá apostar, ter fé aí na conexão. Mas a imagem tá boa, né? A Tá sua tá bom, boa tá pra mim. ótimo. Legal, E... gente. Então já tem várias pessoas entrando. É, Eu vou me apresentar primeiro. Eu sou Alessandra Simões, professora nas artes do campus Jorge Amado, em Itabuna, da UFSB, e coordenadora de planejamento e gestão da extensão na ProEx. E hoje a gente tem mais uma live aí da nossa sessão Mulheres Negras na extensão da UFSB. Está cortando meu áudio para você, Pamela? Não, Não? tá Ah, jóia. Tem beleza. um leve ruidinho, mas eu não sei se é do meu. Tá, é que às vezes parece que o seu silencia. E aí vou apresentar agora a Pamela, que é a nossa convidada de hoje. Ela é professora das artes na UFSB, no Centro de Formação em Artes, em Porto Seguro, formada em História e Artes Cênicas, com habilitação em Cenografia, é mestre em Educação e História e doutoranda em Artes Cênicas. Tem buscado na linguagem do cinema de animação a expressão de conteúdo e imagens das culturas afrodiaspóricas, em especial dos povos tradicionais de terreiro. Essa daí foi a apresentação aí que estava no nosso card, mas Pamela aí tem mais histórias para contar para gente, né, Pamela? E eu queria que você falasse um pouco aí do início da sua trajetória, né? Como é que você entrou nessa área especificamente aí da animação e o casamento disso com essa ligação com as simbologias, com as histórias de terreiro, né? Afrodiaspóricas e tal. Eu queria que você contasse assim um pouquinho pra gente do início, né? Oba! Maravilha, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito Também feliz. agradeço muito. E fiquei feliz, em especial, porque a extensão tem muito a ver com a minha história, né? Na minha formação passa muito pela extensão, então poder participar dessa Ah, atividade da extensão, eu fiquei muito feliz, muito contente pelo que evento bom. como um todo, né? Da Aham. comemoração do 25 de julho, mas especificamente por ser da extensão, que é algo que eu tenho um carinho especial. Eu comecei a fazer Legal. história, né? Minha primeira graduação foi em história. E, e eu entrei na universidade com 16 anos. Minha trajetória foi na escola pública, exceto o Aham. jardim de infância, mas depois do jardim de infância foi tudo na escola pública. Legal. E sempre uma aluna de excelência, né? Brincalhona e tal, mas uma aluna de excelência na escola pública. E quando eu entro na universidade, eu tive um choque muito grande da defasagem do ensino que eu tive frente ao que era exigido naquele Aham. momento. Então, eu vi aquela lacuna da falta de professores ao longo de todos aqueles anos. Por mais que eu fosse uma aluna exemplar na escola, considerada exemplar na escola, eu não tinha acesso a um monte de conteúdos.
E os primeiros anos foram muito difíceis para mim. Era um curso de história que exigia muita leitura e uma capacidade de interpretação muito grande que eu nunca tinha tido acesso na minha vida. E aí que entra a extensão. Foi a forma como eu me adaptei de alguma maneira ou consegui acessar aqueles conhecimentos foi através da extensão. Primeiro, um projeto de extensão do grupo de teatro, um grupo de teatro do movimento estudantil, que eu fui fazer parte, que eu comecei a universidade em Assis, na Unesp, em São Paulo, e depois eu voltei para o Rio, né? Minha família morava no Rio. E aí, continuando na UF, eu entrei nesse grupo de teatro do movimento estudantil, formado por estudantes, que resolveu fazer um projeto de extensão. Então, nós, estudantes, escrevemos o projeto, pedimos para o professor só submeter. E ganhamos uma bolsa, e com essa bolsa a gente pagava a passagem de todo mundo para ir para a favela do Caju para fazer teatro com as crianças. E a gente debatia texto, estudava Augusto Boal, comecei a estudar Augusto Boal aí. E logo depois, quando eu comecei a fazer o TCC sobre teatro do oprimido, a professora Adriana Facina me convidou para fazer parte como monitora do projeto de extensão Realidade Brasileira. E aí que eu sinto que eu me formei como historiadora, foi tendo feito parte desse projeto de extensão, que era formação teórica política para militantes do MST, para camponeses. Então, sempre buscava como transformar aqueles conteúdos tão duros da academia para que qualquer camponês, né, com escolarização ou não, acessasse com qualidade. E eu era monitora, mas eu era estudante na turma. E aí, sim, eu sinto que eu estive pronta para ir para o mestrado. Né? E logo em seguida eu prestei o mestrado e passei tanto na UF em História quanto em Educação na PUC e fiz as duas juntas. E comecei a ser professora de História. É aí que entra a animação, que foi a sua pergunta. Como professora de História, eu fiz um curso de extensão que era animando a sala de aula com stop motion. Era oferecido por uma fundação de ensino no Rio de Janeiro, mas era considerado um curso de extensão. E aí eu me apaixonei pela animação. Nunca tinha feito animação, fazia teatro há muitos anos, né? Teatro amador, teatro popular, nas periferias, no campo, mas a animação não. A parte cinematográfica eu nunca tinha. Um curso muito simples, assim, muito rápido, era 30 horas, mas eu gostei. E logo depois eu vi que tinha um concurso aberto da Controladoria Geral da União, que dava um prêmio para fazer filmes de 1 minuto. 1 minuto eu consigo fazer. E aí fiz desenhado. Eu nem sabia desenhar, eu ia mudando assim, o papel de posição para copiar com uma luz, porque eu não sabia como desenhar, mas eu fiz o filme e ficou em segundo lugar no concurso. Aí eu, nossa, então algum jeito eu levo, vou estudar mais isso. E comecei a fazer outros cursos de animação. Na época eu estava fazendo teoria, uma graduação em teoria do teatro na Unirio, que eu já tinha me formado em História. Um pouquinho antes de entrar no mestrado, eu entrei na graduação em teoria do teatro. E tranquei para fazer o mestrado. Gostando de animação, eu lembrei. Lá na Unirio tem o curso de cenografia, que tem aula de desenho, de pintura, de maquete. Vou fazer para fazer animação. E eu entrei na cenografia, na arte cênica, já buscando desenvolver a minha capacidade como animadora. E aí fui cada vez trabalhando com cenografia, com figurino e com animação. E o Animamundi logo foi onde eu fiz boa parte da minha formação, né? O Festival Animamundi tinha os cursos também regulares. E eles me chamaram para ser monitora e professora nos cursos deles, que eles davam para outros professores. E aí já comecei a trabalhar com a formação docente também. E aí fazia filmes, também trabalhei no Estúdio Campo 4, em 2 produções lá. E então, esse trabalho de estúdio mesmo, né, de fazer filme, mas também no ensino da animação para professores. Eu acho que o caminho da animação muito doido é esse. Né? Cheio de voltas, assim, né? Você começa numa coisa tão teórica que é a história, né? Aí faço um curso de artes cênicas. Que nem foi um curso de cinema, né? Muita gente fala, por que você não faz cinema? Porque eu tenho que aprender a desenhar. No curso de cinema não vou ensinar a desenhar, a pintar. Esse trauma da história acabou te levando para uma coisa mais dinâmica, assim, talvez, né? E muito cedo, né? Então você começou bastante cedo mesmo já nessa. Tem um comentário aqui da Domenica Rodrigues, da Keila. Domênica, querida. Domênica.
Keila também, muito interessante saber como os percursos podem ser a partir da extensão. Essa ideia da extensão para os povos do campo é uma ideia de garantir uma escola igual para todas as pessoas. É, pois é, então, bem legal. E então você, de uma certa forma, a extensão já era algo que estava na sua alma mesmo, assim, né? De percurso de início mesmo, né? Bem legal. E aí, aqui na UFSB, a gente teve essa ideia de fazer esse Mulheres Negras na extensão. Começamos com as mulheres que estão bastante ativas lá no nosso sistema, né? E que estão com projetos em execução mesmo, e depois vão vir outras, que vai continuar na semana que vem, mas a gente quer conversar com alunas. Amanhã tem uma técnica nossa que é artista cantora, que é a Izzy Duque. Depois vão vir alunas que estão ligadas a projetos, então vai se estender por bastante tempo. Mas aí, então, acha interessante você falar do seu projeto atual de extensão, né? Que é o Oriqui, a Pandemia, Cosmovisão dos Povos Tradicionais de Terreiro, né? Você já começou ele? Em que pé que tá? Porque ainda a gente está no processo do edital, né? Você ganhou o edital, né? Foi contemplada no edital 7, com uma verba para tocar o projeto. Eu queria saber como é que ele tá. Se ele já começou, parece que ele vem sendo desdobrado de outro projeto também, né? Isso, perfeito. Quando eu cheguei em Porto Seguro, na UFSB, eu já vinha do processo de estar fazendo filmes com histórias de orixás, com o terreiro de Candomblé, o Abaçada Deus Ossunte de Gemim, que é em Paulo Afonso, no sertão. Então, antes de eu passar para cá, eu tinha feito esse filme, O Pará de Ossum, Quando Tudo Nasce. Quem não assistiu, lindo, assista, tá no YouTube. Eu vi, é lindo, né? E no concurso mesmo eu já coloquei essa intenção, né, de vir para cá para continuar com esse projeto, desenvolvendo os filmes. E continuo com a parceria com eles. E aí, quando eu cheguei, a gente abriu a casa, a Baiomi Casa de Cultura, que não é um projeto de extensão oficial ainda, mas é uma extensão da universidade de alguma maneira. E lá a gente montou um estúdio de animação stop motion. E aí eu submeti o primeiro projeto de extensão, que foi o Itan, contando histórias de orixás com cinema de animação. Fizemos um curso de formação para 20 pessoas, de 2 semanas. Acho que era 40 horas ou 60 horas o curso. E na sequência do curso começamos a fazer um filme com uma história de ossanha, com bonecos, né? Com bonecos e em relação lá com a Baçá, né? Tendo já umas videoconferências e fazendo os bonecos, esse trabalho de ateliê. Quando veio a pandemia, parou tudo, né? Não pode mais ficar indo lá na Baiomi, né, fazer esse trabalho, interrompeu. Então o Itan ficaria interrompido para depois fazer o stop motion. Embora parte do projeto já tinha sido executado, né? Que era a formação, o curso, o ateliê, a montagem. A Domênica, que está aí, ela me mandou eu fixei poesia. Aqui o comentário, ó, para todo mundo também entrar, conhecer, né? Itan.cinema, né? Instagram, Isso, ela colocou. Depois vocês sigam aí que vai ter as informações. Aí ela me mandou a poesia da Janei Calabria, que é Oriqui Contemporâneo, que é o texto desse filme que a gente está fazendo agora, que é desse edital da pandemia, né? De apoio emergencial. Ela me mandou essa poesia, vamos fazer ilustrações. Acho que ela pensou algo desenhado, assim, né? Tipo um livro, né, de ilustrações. Aí eu estava assim naquele começo da quarentena, não, é muita coisa, vai dar muito trabalho. E eu estou no doutorado também, né? Então estava aproveitando para escrever. Aí foi começando a acalmar as coisas, aí a professora Analine me mandou a poesia também, sem saber que a Domênica tinha mandado. Ela, para você ver. Aí outra coisa bateu, assim, né? Eu já tinha gostado da poesia, mas achei que era muito trabalho. Eu comecei a pensar, e se a gente, ao invés de fazer stop motion, fizesse desenhado? E aí comecei a falar com os estudantes, falei com o Yuri, que era bolsista, né? Foi o bolsista do Itan, e para conversar essa possibilidade. Se eles tinham a mesa digitalizadora, e ele e a Erlane tinham mesa, né, para poder fazer no computador. E aí outras meninas que já estavam no Itan se prontificaram para trabalhar nas outras áreas, né, na edição, e a gente foi distribuindo assim as tarefas.
O processo de animação está sendo todo com a gente, né? O edital vai contemplar a parte da edição, da música, né? Ter recursos para remunerar a música, né? Pagar o trabalho musical, a dublagem, a edição. Então, essa é o que falta fechar, mas a gente está trabalhando, está desenvolvendo, está quase finalizando. Inclusive, temos já a divulgação do lançamento do Oriki para 1º de agosto, às 17 horas. A ideia é lançar o filme às 16, disponibilizar, e às 17 horas ter a live com o pessoal lá do terreiro, do Abaçá, e a equipe aqui, para a gente conversar um pouco como foi. E depois que o filme estiver pronto, começa a difusão, que faz parte do projeto que a gente mandou para o edital, que é fazer essas lives com escolas, então articular com professores, mesmo que as aulas não tenham voltado, né, de chamar estudantes voluntariamente, né, sem ter o vínculo institucional necessariamente, mas estudantes de ensino médio, de educação fundamental do 2º ciclo, para ver o filme e debater com a gente. Ah, legal. Que é uma etapa bem importante, né? Aliás, é fundamental, né? Eu queria que você me falasse um pouco, porque eu vejo, assim, na extensão, que tem essa discussão, né? Eu estava num fórum aí que era da reunião dos pró-reitores de extensão junto à Andifes, Conex, e aí tinha alguém que é da área, alguma pró-reitora que é da área, comentou, né, esses limites entre produção artística e extensão. Então, por exemplo, ela falou, eu ainda não tenho isso assim tão bem desenhado na minha cabeça, mesmo como coordenadora de extensão agora, né, uma coisa que eu estou começando a pensar sobre ela. Né? Você fazer só um espetáculo, ou fazer um filme, ou fazer, né, um espetáculo de dança, o que seja, e apresentar, né, mesmo que seja para um público externo, porque a extensão parte do princípio que a gente tem que ter a comunidade, né? Sem público externo não é extensão, né? Isso seria extensão ou não? A gente teria que dar um passo além dentro de outras metodologias, de outras pedagogias, né, mais ativas, mesmo dentro do campo das artes do ensino. Queria que você me falasse como é que você vê isso dentro da sua trajetória, do que você já fez, né? Sim. Bom, a forma como a gente tem feito envolve comunidade, né? O fazer artístico que eu estou fazendo desde os 18 anos é sempre relacionado com comunidade, nunca é fechado em nós mesmos, né? Então, quando a gente chega e cria logo uma Biomi, já é buscando essas relações, né? O ITAM começa com um curso de extensão aberto à comunidade. Claro que os estudantes buscam muito mais, porque eles sentem falta de espaços assim, práticos, né, na formação deles. Os nossos estudantes da FSB já sinalizam isso. Então, ter um curso prático causa o interesse. E há também as defasagens do processo de ensino, assim como eu falei, né? Eu cheguei, foi a extensão que me amparou, foi a extensão que me acolheu. Então, vamos suprir o que faltou aí, né? Então, acaba sendo extensão, às vezes, até com os próprios estudantes. Mas nunca só com os estudantes. Então, a própria equipe que está fazendo o filme tem pessoas de fora da universidade, nem todo mundo. O próprio terreiro. Né? O terreiro está longe, está em Paulo Afonso, mas está com a gente. Né? Todas as cenas passaram, todos os personagens foram criados pela professora Narinho. Mas todos os personagens passam pela mãe pequena, a Alzeni passa pela mãe de Neuza, para verificar, né? Para olhar, para conversar com a gente, né? As palavras, né? A narração, né? Como é que se pronuncia as palavras? São em Iorubá. Nossos estudantes de ACC não necessariamente sabem Iorubá. E a universidade não ensina Iorubá. Então, é o terreiro que está ensinando a gente. Então, é a extensão que eles também fazem com a gente, né? A gente que é acolhido pela comunidade para nos ensinar os saberes que estão neles, né? Que eles mantêm de forma resistente. É muito legal, bem profundo, né? Tudo é uma coisa bem cíclica, né? Todos estão envolvidos em vários momentos do processo, né? Tanto no Opará como no Oriki, né? Mais ou menos eles são projetos mais ou menos parecidos, assim, é uma metodologia mais ou menos parecida. Sim, bastante parecido. O Opará de Ossum ele começou um pouco antes da minha chegada. Ele começa com a mãe Edneuza, né? Ela orixá da casa, contando itãs, contando histórias de orixás para os jovens, né? Do terreiro, próximos da comunidade.
e quando eu cheguei já tinha a história pronta que eles queriam contar, a história da Oxum. Então eu comecei a dar a minha participação foi dando curso de formação, que nem eu fiz aqui, né? Comecei dando curso de formação em cinema de animação, para que a comunidade soubesse fazer. Não fosse o meu filme, mas fosse o filme da comunidade. Aí foram 2 semanas com a formação em cinema de animação e depois a sequência começar a fazer o filme. Então é basicamente a mesma metodologia que a gente seguiu, ou que seguiria com o ITAM, né? Que foi o projeto de extensão, curso, seguido do filme no ateliê. O Oriki dependeu do ITAM ter começado. Se não tivesse tido o ITAM, provavelmente o Oriki não ia, porque ia ser só eu fazendo animação. Os estudantes ainda não saberiam fazer, né, para estar junto comigo. Eles tinham feito o curso, por isso eles podiam estar junto comigo produzindo. Eu sozinha não conseguiria fazer esse filme. Então foi necessário ter tido o ITAM antes. Interessante, né? Porque é um percurso mesmo, né? Não é fácil. A gente vê um filme pronto, e às vezes um curta, né? Mas o trabalho que deu para fazer, né? Eu imagino, assim, a trabalheira, né? E o tanto de gente que tem que estar envolvida e bem formada, né? Com muita técnica, né? Não, muito legal as histórias. Me fala um pouco assim da Biomi, como é que tem sido o impacto? Eu ainda não consegui visitar, faz tempo que eu não vou a Porto, né? Eu queria saber assim como que é, assim, eu fico vendo, né, as notícias, as postagens e tal. Eu queria saber como é que isso foi, a repercussão disso, o envolvimento das pessoas, qual que é o perfil, né, das pessoas envolvidas. Bom, a Biomi começa com quem eu já tinha conhecido, né? Eu chego em Porto Seguro sozinha, mas para fazer o concurso eu tinha ficado numa casa que eu encontrei pelo Couchsurf, que foi do Marcos Farrapo, que por acaso é estudante da universidade, por acaso ou não, né? Mas aí fui para a casa dele, e aí quando eu retornei, as primeiras pessoas que eu fui conversar sobre a ideia de fazer a Biomi foi com o Marcos e a Dira, né? Eu fui na casa deles e conversei com eles, né? Acho que o que vocês acham? Vocês fazem comigo? E eles toparam. E aí começa a movimentação de quem chega junto para construir. Até porque a casa que eu aluguei não estava em perfeitas condições, né? Teve muito trabalho. Foram uns 2 meses de trabalho para limpar, para tirar o lixo, para trocar o que tinha que trocar, para ela começar a funcionar. E começou a funcionar com o projeto de extensão do professor Tassi, projeto de pesquisa e extensão, o Afro em Cena, que ficou hospedado na casa e fez a Azuela. Legal. Então ela já começa também na extensão. E aí ela funciona com uma gestão coletiva, né? Não tem coordenadores, mas quem participa das reuniões leva a proposta, delibera e divide as tarefas para serem encaminhadas. Então, voluntariamente, não tem uma hierarquia da organização. Tem pessoas que estão mais, né, que têm mais tempo para se dispor, outras que têm menos tempo, mas a organização vai sendo bem fluida. Né? Nem todas as pessoas são ligadas diretamente à universidade. E junta artistas periféricos, a grande maioria negros, e vai se constituindo como uma casa negra. Acho que desde o começo a gente conversava isso, né? Ser uma cultura preta. No passado a gente fez o Festival de Arte Cultura Preta, que mostrava muito dessa intenção, né? De ser um quilombo, né? A gente construindo as nossas relações, também na geração de renda, né? A possibilidade de dar renda circular entre nós e de construir um espaço de afetividade preta que nos falta fora, né? Nos outros espaços nos falta. Então, tem essa intenção de ser um lugar de carinho e todo mundo que chega sente isso de alguma maneira, pelo menos são os relatos que nos chegam, né? De se sentir muito abraçado pela Biomi, de sentir que ele tem um axé especial, né? Para acolher quem chega e a nós, né? Que estamos lá. Que legal. E deve estar fazendo uma falta agora na pandemia, né? Deve ter sido um choque, assim, né? Porque eu imagino que deve ser um espaço bem bacana de encontro mesmo, né? Sim, faz muita falta, mas quando eu vou lá, né, por algum motivo passo lá na Biomi, tem a impressora, né, tem as coisas que você tem que usar, a vizinhança fica toda, quando é que vai ter festa? Quando é que vocês voltam? Vocês não vão embora não, na volta. Então, tem toda a comunidade ali que
coloca as cadeiras para fora no dia das festas, né? Ficam sentadas ali. E a geração de renda também, porque a comunidade também faz o churrasquinho, faz um caldo, né? Quando tem festa, a gente avisa ali, né? Antes. E aí já tem uma organização também da geração de renda ali da comunidade. Isso mas por si só já é um projeto, né, também, né? Mas sim, fala. Que é a longo prazo, né? A gente, tipo, 1, 2 festas já tinha gente perguntando, e a comunidade está participando? Eu, calma, gente, deixa eles gostarem da gente, a gente deixa. É um processo, mas agora que a casa já tem mais de 1 ano, a gente sente esse carinho. Tem muitos vizinhos ali que gostam da nossa presença, muitas crianças também, eu passo ali na rua, a criançada toda vem. Mas eu ia falar que faz falta, está interrompido, né? A gente continua conversando muito pelo WhatsApp. Eu acho que é um dos poucos grupos que eu frequento que não teve nenhuma briga e que não tem. A gente está se amando até mais do que antes, né? Antes tinha mais briga. Então, continua sendo esse espaço de acolhimento, né? Quando acontece alguma coisa com um de nós, escreve lá. Então, é um coletivo que se cuida também. Eu acho que tem que ser isso, né? Não faz sentido ser um lugar de guerra. Um dos poucos lugares seja a nossa calmaria. Né? Que legal, que legal. Muito bom. E quanto à linguagem do cinema em si, assim, como é que você chegou a isso de trabalhar com animação relacionada à cultura afro, à cultura dos terreiros? Foi por acaso? Você começou a buscar isso? Você tem referências assim de outras pessoas que trabalham nessa área, de outras linguagens, estéticas? Como é que tem sido isso? Nossa. Volto para a história. Como professora de história, eu fui muito preocupada em cumprir a lei que nós temos que ter ensino de história afro-brasileira e indígena nas escolas. Embora eu tenha estudado na UF, que se diz a melhor universidade de história da América Latina, eu não tive ensino de história da África lá. Nossa. Depois que eu me formei, entrou o primeiro professor de história da África lá. Por conta da lei. Nossa. Porque antes da lei não tinha, né? A gente estudava história europeia. Que coisa, né? Sim. Mas eu fui para a escola, não, eu vou, e comecei a pesquisar. Eu não tinha nenhuma ligação com candomblé, com terreiro, não tinha uma proximidade, né, Pamela, mas eu estudava, eu ia pesquisando, conversava com colegas que eram e trabalhava em sala de aula. Hoje eu até critico a forma como eu trabalhava, que eu acho que era do ponto de vista mais mitológico, né, os orixás, os mitos. Eu não via como uma fé, como uma realidade para quem acredita, né? Eu via como uma história. Estou ensinando história, eu ensino os deuses gregos, eu vou falar sobre os orixás. Mas tinha sua importância, mesmo com a sua deficiência, claro, tinha sua importância. Acho que boa parte dos estudantes não teriam, em outros componentes, né, em outras disciplinas, não viam nem nada de história da África. E muitos jogos, muitas brincadeiras para virar a história ao contrário. Então, tudo que a gente aprendia era desde a África. E aí, quando eu comecei a fazer animação no ensino de história, eu comecei a pensar que seria muito interessante histórias de orixás com cinema de animação. E isso você estava dando aula na educação básica? Isso. Você já estava... Eu dei aula na educação básica de uns 10 anos, na escola pública. Tive, acho que uns 6 meses só que eu trabalhei na rede particular. Todo o resto foi em escolas estaduais. Eu também tive uma experiência no CAP-UERJ. Colégio de Aplicação da UERJ, que tem uma especificidade também de ter muitos filhos de professor, né? Então, é uma escola pública, mas com um perfil mais de classe média. E também como professora substituta no ensino superior, mas passei muito tempo na escola básica, né? E quando eu comecei a fazer animação, eu era professora e comecei a vislumbrar esse projeto. Conversei na época com amigos, né, para poder começar a desenvolver esse projeto. Cheguei a fazer desenhos, eu tenho os desenhos, acho que de 2013, 2014, que eu comecei a pensar esse projeto, mas não tinha um terreno, não tinha uma orientação assim, né? Tinha uns amigos que eu conversava, mas não tinha uma orientação forte. Eu fui fazer um intercâmbio em Portugal, em 2015, já do curso de cenografia, eu passei 1 ano estudando lá, em Portugal, e aí lá eu fiquei chocada que eu sabia muito mais história deles do que a história do Brasil.
Se Ah, perguntasse alguma coisa de história da Alemanha, de Portugal, da França, eu sabia, porque eu estudei na universidade. Agora, uhum. sem ser Rio de Janeiro, eu não sabia. Eu não sabia nada da Bahia. Eu não sabia que tinha um dia da independência da Bahia. E eu tinha feito uma faculdade de História, eu era professora de História, tinha feito mestrado, eu já tinha mestrado em História na época. Aham. E a gente não vê, não precisa, sabe? O Brasil é o Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro, então para que as pessoas iam falar da Amazônia? E lá eu voltei assim com muita raiva, muita raiva de não saber a história do Brasil. Eu cheguei, eu vou viajar, eu vou conhecer o sertão, vou conhecer o Brasil, sabe? Eu vou sair daqui. E comecei a ver caronas, como é que eu fazia, porque eu também voltei desempregada, né? Porque eu pedi exoneração para poder estudar e voltei desempregada. Mas a Animamundi retomou o contato comigo e me chamou para dar um curso no Pernambuco, no sertão. Eu já mas tem um curso aqui que eu acho que você é a única que vai aceitar. Tem que ficar 3 semanas no sertão, não tem contato com nada. Ai, que maravilha! E fui assim que eu conheci Domênica, que está aí, né? Que me mandou a Aham. poesia, que está na equipe do filme. Foi assim que eu Aham. conheci Domênica. E aí viajei para o sertão pela primeira vez, né? Fui para Arco Verde, para Triunfo e algumas redondezas, arredores. Nossa, minha mãe é de Arco Verde. Ei, que maravilha! O coco de A Arco família. Verde, que delícia. E aí E aí você foi voltei, parar lá, no meio do sertão. sim, voltei e me chamaram para fazer uma residência artística no sertão, agora de Sergipe, no teatro Raízes Nordestinas. Um teatro construído pela própria comunidade, no sertão, um grupo de teatro, acho que agora já tem uns 15 anos, quando eu fui tinha 10 anos. Estava Aham. fazendo uns 10, acho que é isso, acho que tem 15 agora. E eu fiquei 6 meses morando com eles e fazendo teatro nas comunidades. Andava nas estradas de terra, porque não tinha transporte nenhum, mas ia a garotada adolescente fazendo assim, teatros muito massas, discutindo questão de gênero, questão racial, homofobia, no meio do sertão, no campo. Assim, lindo, um trabalho lindo daqueles garotos. E aí, a coordenadora do teatro, ela é desse terreiro, da Vassada Deus assim, de Ah, Benjamin. E um teatro que eu fui fazer dar um curso de teatro no Piauí, com o pessoal do Quilombo dos Potes. A passagem eu tinha que ir por Paulo Afonso, que em Paulo Afonso eu trocava de ônibus. O ônibus era só de aham. manhã e me falaram para eu dormir na casa de Euseni, que é a mãe pequena do terreiro. E aí Ah, começamos as conversas, os buchichos, o que, que você faz? E antes de eu voltar para o Rio, a Eusiane, a coordenadora do teatro, propôs a gente escrever um projeto juntas. Aí eu falei, mas eu não queria fazer teatro, eu estou fazendo teatro porque vocês me pediram, eu não quero mais fazer teatro, eu quero fazer cinema de animação. Aí ela, então ah, tá, vamos fazer cinema de animação. E aí escrevemos o projeto, eu voltei para o Rio, comecei, eu estava na graduação ainda, continuei a graduação. E aí ganhamos o edital, e aí eu voltei agora sim para Paulo Afonso para fazer o Opará de Oxum, quando tudo nasce. que legal. E é lindo, muito bonito. Tem uma poesia, né? Eu vejo as pessoas escrevem, repetem ela no YouTube embaixo, né? Sim, É bem legal, assim, tem uma estética, assim, um ritmo, né, que traz uma calma, assim, o barulho da água, né, é muito, muito legal, muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui da professora Lidiane Ferreira, né, Pamela, você conhece, aceita, gosta de alguma tradução para Itã? ai. Bom, as traduções do Yorubá é sempre uma. Acho que é qualquer língua, né? Eu não sou muito estudiosa das traduções, mas há sempre uma adaptação, né? E quando é Yorubá, que não é uma língua que a gente aprende por inteiro, né? A gente aprende as palavras, né? Poucas pessoas estudam o Yorubá para poder se comunicar em Yorubá, né? A gente vai aprendendo as palavras, né? Os sentidos, né? Então é difícil ter uma tradução específica. Mas como a gente tem trabalhado no projeto, é uma ideia dessas histórias que trazem fundamentos. Né? Uma história do orixá, mas não é só uma lenda do orixá, né? Ela vai explicar de Itã, vai explicando algo de por que é assim. Né? Explica algo da cor, explica algo dos elementos, do culto. Os itãs vão trazendo elementos de fundamento Aham. daquele orixá, ou daqueles orixás que estão naquele itã. Né?
Se a Zeni acho que não está aí não, né? Senão ela podia complementar. Falar mais sobre TAM. Sobre TAM. É, e como é que é essa relação? Ah lá, tem mais uma da Lidiane. Você conhece? Ah, não, é a mesma, né? Não, ela Ela colocou. comenta, né? É que comentou que não gostou retrospectivamente de ter ensinado os mitos dos orixás. Por isso eu pergunto. Ah, Lidiane, é do ponto de eu ter contado como mitologia, como algo sem fundamento. Eu acho que é isso, né? Pensar como o mito como algo que... Eu acho que eu chegava a falar isso quando eu dava o conceito de mito para os estudantes, né? É algo que é verdade para aquele povo. Eu falava assim, né? Os mitos indígenas, é verdade para aquele povo, mas uma característica folclórica, que depois que eu tive essa proximidade, essa vivência no terreiro, que eu não tinha tido, né? Quando eu vejo no terreiro, e a minha chegada lá foi essa chegada de mão dupla, né? Eu fui ensinar as técnicas de animação, mas eles me ensinando, né? Então, tinha vezes que eu falava, ah, tão bonita a Bianca dançando. Não é a Bianca que está dançando, é o Xumaré. E aí eu primeiro aprendi a falar, né? Ah, é assim que se fala, né? Então é o Xumaré. Mas com o tempo eu vou entendendo o fundamento daquilo. Vou vivendo, vou sentindo, vou sonhando o fundamento daquilo. Então, quando eu ensinava na ideia de mito, era sem esse fundamento. É só... é uma história que quem está lá acredita. Eu acho que eu não falava assim de forma debochada, né? Mas eu acho que eu sinto que tinha isso. E que não deve ter. Acho que agora, quando eu vou nas escolas mostrar o Pará de Ossum, eu não tento dar essa relativizada. É Oxum, é uma deusa. Você pode se associar, acreditar ou não, não há nenhum problema com isso, né? Mas ela é uma deusa, é uma força, é uma energia. Né? Agora, o quanto isso rebate em cada um, vai ter as suas diversidades. Mas não vai ser eu que vou relativizar e falar, ah, ela é uma deusa para quem acredita nela. Ninguém fala que Jesus é Jesus para quem acredita nele. Né? Ele é Jesus, viveu ou não viveu. Né? Então, eu tento não trazer essa relativização mais. Por isso que eu me critico, né? Quando eu tratava como uma mitologia, como algo que não tem um fundamento de existência, né? Concreto. E o resultado, para as comunidades de terreiro, assim, o resultado essa palavra é meio nada a ver, não é satisfatório não, mas é algo que realmente elas se identificam, porque de uma certa forma tem uma tradução sua, ou é totalmente coletiva, ou como é que, né? Como é que é isso, assim, como é que foi, assim, principalmente no Pará, né? Que já está há tanto tempo, né? Há bastante tempo. Quando você falou, travou um pouco, então se travar o meu, você me sinaliza. Tá? Tá dando uma travadinha, sua imagem tá um pouquinho quadriculada agora. Ah, será que... Mas deixa eu ver. Vamos continuar. Se cair de vez, você sai e volta, qualquer coisa. Tá, você me dá uma avisada. Que o meu, ele saiu do Wi-Fi e foi pro 4G. Então eu posso voltar pro Wi-Fi. Né? Tá. Você tá no Itan, né? Você tá no Itan, né? Tô na conta do Itan. Tô na conta do Itan. Tá. Bom, foi um trabalho bem comunitário. Claro que passava por mim muitas coisas, né? Fazer a boneca, né? Tem uma habilidade técnica para fazer ela mais ou menos parecida com a representação do Abaçá da deusa Oxum de Dejamim. Mas não foi uma criação minha se ela ia ter um adorno ou não, né? Me deram as fotos e eu busquei a referência nas fotos. Também foi um aprendizado meu, que eu fiz cenografia na Unirio, né? Uma universidade com uma base eurocêntrica muito forte e que até então não busca outras bases, né? A base de ensino, né? Até a linguagem arquitetônica, né? Uma linguagem desenvolvida na Europa. Então, todo o processo de ensino, de fazer cenografia, era por uma linguagem eurocêntrica. Então, eu chego, aí Alfim de Oxum. Eu logo pesquisei Oxuns, 1 milhão de Oxuns. Aí eu olhei, que bonitas, né? Mas
a nossa Oxum, acho que podia usar a referência da mãe de Neuza, né? Numa festa da Oxum. Eu, tá bom. Primeiro ainda me deu aquela sensação de, eu não vou criar nada, né, do artista. E quem é a minha criação? Mas eu fiz, né? Era pra fazer, eu segui. Fiz e depois que eu fui entender. Muita coisa foi assim, depois que eu fui entender. E eu fui entender que na diversidade das Oxuns, né, que são várias qualidades, e cada casa, mesmo a mesma qualidade, vai ter suas especificidades, eu só consigo respeitar o culto seguindo uma, né, seguindo uma casa, seguindo um terreiro, né, buscando as referências numa vivência específica. E ao fazer isso, ao ser tão específica, aqui não dá para mostrar fotos, né, mas tenho as fotos da mãe de Neuza e da boneca, e é realmente muito próximo, né, a imagem. Eu busquei que na teoria da seria o mimetismo, né, buscar uma... Mas ao ser tão específica, ela se tornou geral. Né? A gente tem uma experiência que a gente gosta de contar, que um amigo nosso, Juraci, que é professor da UNEB, lá em Petrolina, aí, do lado de Petrolina, Juazeiro. Na UNEB lá em Juazeiro, e ele conta que ele estava no Rio Grande do Sul, conversando com o pai de santo, filho de Oxum, e aí ele perguntou, para você, o que é Oxum? Aí ele, você quer saber o que é Oxum? Olha, tem um filme, tem uma animação muito interessante, que mostra exatamente o que é Oxum. Ele, menino, que filme é esse? Aí ele foi mostrar, era uma parada de Oxum, aí eu juro assim, é o nosso filme. Que legal. E eu fui ver que se ela fosse geral, como eu tinha imaginado, né, pegar as referências de Oxum e escolher, ela não seria nada. Ela não rebateria, porque eu olhar que mistureba é essa, né? Nossa, esse filme não respeita nada, porque ele é uma mistureba. Mas ao ser específico, ele respeita aquela especificidade, aí ele pode se tornar geral. Aquela Oxum pode ser vista por todos, entender que ela respeita uma casa. Então, ela pode ser vista e admirada, né, por todos. Mas no terreiro, lá no Abaçá, a cena que eles mais amam e mais vibram é quando a senhora que teve a bebê vai entregar a oferenda no rio. E eles chamam ela de macumbeirinha, né? Desde que a gente começou a fazer a macumbeirinha. E amam a macumbeirinha, né? Quando a macumbeirinha aparece, todo mundo ama. Porque são eles, né? Quando eles se veem com as suas roupas, né? Porque as roupas eu também busquei as referências das roupas que eles usam, que elas usam, né? E então, quando elas se veem na macumbeirinha, elas veem que cada uma delas está ali no filme. Que legal. E se sentem representadas, né? Se sentem ali, fazendo parte. Nossa, muito bonito, muito bonito. Olha, eu acho que a gente tem mais uns 10 minutos para não arriscar, para não cortar, né, a gente, assim, não confio muito no Instagram, então... A Cris falou, a macumbeirinha é linda mesmo. Que ótimo, é muito fofo, muito bonito. Você quer falar mais alguma coisa específica que eu não perguntei, que você acha importante já frisar e, né, queria deixar ali. A Lidiane fez uma pergunta. A Lidiane... Pamela, você acha que a animação... desculpa, você que tinha que ler, né? Eu tô aqui me metendo. Claro, pode ler, para você ler também, claro. Pamela, você acha que a animação tem subtexto para quem é de santo, no sentido de acessar uma dimensão do segredo? Olha, com certeza tem subtextos que eu não entendo. Eu tenho certeza que tem muita coisa naquele filme que tá lá, mas que eu não sei. E quem é iniciado, né, reconhece, percebe. Inclusive tem coisas que eu sonhei. E aí eu contei para eles, nossa, que bonito, coloca no filme, mas o que significa? Calma, Pamela, você vai entender. Você vai ter outros sonhos, você vai entender. E não me explicavam, porque é a vivência, não posso adiantar, né? Correr etapas, né? Quando eu viver, eu vou entender. Com muitas coisas eu fui entendendo conforme eu fui vivenciando. Não, Lidiane, tá ótimo, adorando essas perguntas. Ótimo. Intervenção, diálogo e, né, tornar a live dinâmica. Muito legal. E sim, tem uma cena que ela estava no Rio, que é a cena que ela está dançando no Rio, que tem um passarinho. Quem viu talvez lembre dessa cena. E eu estava fazendo essa animação, faltou luz, de madrugada, né? Porque eu filmava de madrugada, conta da luz do sol não interferir na animação, a gente não conseguiu vedar a janela totalmente. Aí de madrugada acaba toda a luz. Ai, meu Deus, eu vou ter que acordar as pessoas para poder acender. Aí acordei um rapaz, o Robson, que toca o violão no final
do filme. Aí ele ligou a luz para mim e tal, eu continuei animando. Quando eu fui ver a cena que eu estava fazendo antes de acabar a luz, tinha um raio de luz animado, quadro a quadro, um raio de luz. E eu não sei fazer isso, eu não sei animar a luz, fazer a luz, um foco de luz, eu não sei fazer isso. Me pedir para fazer, eu não sei fazer. E tinha essa luz, só que a luz saía da boneca para cima. Aí eu pensei, é bonito, né? Só que o sol é ao contrário, né? O sol é de cima para baixo. Aí eu inverti a cena para ficar a luz indo de cima para baixo. Quando a mãe pequena acordou, eu mostrei, olha só o que aconteceu, eu contei tudo. Mostrei para a Zeni. Aí ela, interessante, mas é estranho essa cena, né? Porque o axé sai da Oxum, não entra na Oxum. Olha. Aí, fui eu que troquei. Eu que tinha invertido, né? Como ela surgiu, saía dela e ia para cima. E eu que pus ao contrário. Aí eu reverti e falei, olha, surgiu assim, foi doida. Assim que veio. E foi por acaso. Por acaso não, é axé. Aprendendo que nada é por acaso. E ela falou, você recebeu um presente da Oxum. Nossa, vou assistir com outro olhar rápido, agora. É super rápido, são uns 5 quadros, assim, é super rápido, mas tá lá. Tem esse raio de luz que eu não sei fazer, né? Se foi por acaso. Então tem essas coisas que quem é de axé, né, quem é iniciado, vai ler, vai entender certos elementos que eu mesma não acesso. Ai, que legal, que legal. Tem mais alguma coisa para não perder que você queira falar? Tem até um participante. Tem até um gatinho lindo. Ai, gente. É o Sivuca. É o Sivuca? Oh, que graça. Lindo. Ai, não sei. Tem, não? Não. Então eu tenho uma assim para Oriki, a pandemia e a cosmovisão dos povos tradicionais de terreiro. O que é essa visão sobre a pandemia? O que pode ser, vir a ser, né? Sim. Bom, quando eu pensei em fazer o filme, era buscando, tipo, nesse momento que nós estamos bastante perdidos sobre o que há de ser, o que fazer agora, né? Pensar essa pergunta, né? E para os povos de terreiro, o que é que se faz agora, né? Num momento como esse, o que a gente tem para fazer, né? Qual que é a leitura de mundo, de futuro e de pandemia para os povos de terreiro? Que eu acho que não é o que está na televisão, não é o que vai passar nos noticiários, né? Então, gente, o que os indígenas estão pensando disso? O que os povos de terreiro estão pensando disso, né? Tem a resposta muito europeia, um pouco chinesa, né? Do que está acontecendo, mas não tem a resposta para um povo indígena ou para os povos de terreiro do que está acontecendo, por que isso está acontecendo, né? Como que a gente faz, como a gente resolve, não se pergunta para os povos tradicionais o que eles acham disso. É uma coisa que fica oculta. E se fica oculta, ela também fica minorizada, né? Ela tem menos valor na sociedade frente ao discurso do medicamento, né? Ou qualquer outro discurso. E queria trazer um pouco esses olhares. Passa muito pela poesia da Janei, né, do texto que ela já tinha escrito e que toca, e o pessoal que é ligado ao candomblé de alguma maneira, à Umbanda, né, sente que tem que traz um acalanto para a alma, né, aquela busca dos orixás, e também das imagens e dos movimentos, que aí é muito mais ligado ao Abaçá da Deusa, Sunti Dejami, né, quando a gente faz as imagens e a movimentação, as danças, já é buscando a referência do Abaçá. E trazendo um pouco desse acalanto, né? Nos trazer calma e paz ao fazer o filme. Acho que uma coisa que a equipe toda fala, né? A gente fez um processo de escrevivência de 2 dias na semana passada, né? Para entender o que está acontecendo entre a gente. É que o próprio fazer do filme, ele já traz essa calma, né? De algum caminho, né? Há caminhos abertos para a gente seguir. E acho que o público, quando ver, também vai sentir isso, né? Que há caminhos e que esses caminhos podem passar pela leitura de mundo dos povos tradicionais. E no meu caso, né, o que eu estou trazendo é o povo de terreiro, uma leitura do candomblé. Legal. Bom, então, só revisando, a gente vai ter uma estreia dia 1º, para quem entrou depois, né, na live. Isso. Vai ser a estreia do Itam.
Isso. Contando Do, histórias de... Não, o a nome estreia do do filme. curta Oriki, um filme de Oriki. quarentena. Ah, do Oriki já. Tá, no dia Isso. O 1º. filme do Ossanha que a gente estava fazendo, a gente pensa em refazer, só que o projeto Itan, ele acaba se encerrando, né, com o curso, com o fazer do Tá. próprio Oriki e se adaptando Aham. ao Oriki. Aí o Tá. Oriki segue com a programação nas escolas e quando der para retomar a presencialidade, que provavelmente não vai ser esse ano, É. ou talvez seja lá no próprio terreiro, a gente faz o filme de Ossanha, que a gente já tem bonecos, né? Já tem os esqueletos Aham. prontos, tem desenhos, tem storyboard. Então a ideia é seguir, mas talvez até lá no próprio terreiro, né? A gente conseguir ir lá e fazer lá. Aham. Legal, eu queria só uma última coisa, assim, enquanto a gente não se despede e não corta a gente. Tem um olhar feminino sobre isso tudo, um olhar da mulher negra, tudo para o cinema, para a linguagem, que tem a ver com a linguagem do terreiro, com a simbologia do terreiro. Você vê isso em você como artista, na sua produção, na sua relação com as pessoas, de afetividade? Olha, sim, com certeza. E acho que também o meu percurso, né, vai me mostrando cada vez mais isso, né? Quando eu chego no terreiro é aquele mulherismo, né? São muitas mulheres me Aham. ensinando, né? Também tem homens, né? O Ogan, Léo, que foi essencial lá comigo, né? No dia a dia fazendo as florzinhas. Então também traz meus ensinamentos, mas é um corpo feminino. E quem construiu o roteiro também foi o corpo feminino. E é um filme que fala de uma orixá feminina, fala de Oxum. Sim. E ela me ensina muito. Conforme eu ia fazendo ela, eu ficava, gente, que bonita ela. E eu ia Que legal. aprendendo, fazendo. Ela olhava para ela e eu aprendia coisas sobre E os ser. sonhos, né? Você falando de sempre sonhos, né? Sim, muitos Deve... sonhos. O filme do Ossanha também tem muitas cenas de sonho. O Aham. Oriki. Teve cenas que não deram certo, que não conseguia animar, ficava ruim, ficava ruim, ficava ruim. Aí eu dormia, sonhava com outra cena, porque não é pra ser aquela, é pra ser essa. O Ossanha não quer que ele esteja naquela posição, ele quer outra. Aí funcionava, em 3, 4 horas estava o rascunho da animação. Né? Então tem esse vir, né, do processo criativo, né, que eu estou também registrando no doutorado. Né, das Legal. formas de se fazer arte também é aceitar receber o que te chega, né? Que legal. Mas eu não tô Diz te que é o olhar, respondendo. eles que. O olhar que capta a gente, né? E não a Sim, gente que escolhe, né? Ela que escolhe a gente, né? sim, tem isso. Mas você Sim, fez a pergunta, eu não tô te respondendo. Era qual? Volta, desculpa. não, era Eu sobre o esqueci. olhar da Esses mulher coraçõezinhos negra eu na fico olhando. Ai, linguagem. que bonitos. Não, acho que tá tudo ligado. Ah, sim. Acho que é isso, sim. Acho que você respondeu, sim, né? Essa coisa da Acho mulher, que do corpo da mulher, da linguagem. Aham. sim, o fazer comunitário e o fazer docente também. Teve um evento que eu fui em Triunfo, um festival de cinema, e me perguntaram, né, como é ser diretora mulher, qual é a diferença? Aham. E na hora eu fiquei pensando, né, se era tão diferente, fiquei lembrando dos diretores homens, né, alguns fantásticos que eu trabalhei, assim, Aham. fantásticos mesmo, que eu aprendi muito, mas também outros espaços do autoritarismo, né, do se marcar enquanto homem, do falar mais grosso com a equipe, né, que eu acho que é mais ligado ao cinema profissional, né? Eu acho que os mais Aham. maravilhosos que eu trabalhei foram assim aqueles amigos que se juntam, conseguem um edital e vamos lá. Mas no campo mais profissional, né, ser contratada por uma equipe, esse impor-se o patriarca ali, o diretor patriarca, né, que manda, não é o meu fazer. Eu acho que não Aham. precisa ser o nosso fazer. E a gente pode ensinar uma outra forma de se fazer cinema que passa pelo cuidado, pelo afeto, às vezes também pela organização, né? Como Aham. se aprende no espaço de terreiro, né? A mãe de santo, ela é toda cuidado, ela é toda amor, ela é todo carinho, mas ela também é assertiva quando precisa ser assertiva. Eu acho que eu nem sou ainda, né? Porque eu sou muito frouxa. Mas esse buscar o feminino que não precisa ser mulher ou homem, né? Mas buscar qual é o Aham. ensinamento que as mulheres trouxeram ancestralmente, né? Qual é o fazer feminino que pode ser um homem, uma mulher, uma pessoa cis, uma pessoa trans, mas qual é esse saber que passou pelos corpos de pessoas que se disseram mulheres, né?
E acho que Aham. passa por esse cuidado, pelo esse afeto. Acho que a Biomi tem muito disso, e acho que os espaços pretos têm muito disso, né? Quando a gente entra no Uhum. espaço preto, tem isso, a comunidade, a família. E que eu acho que tem que estar na sala de aula, tem que estar na direção do filme, tem que estar nos espaços que a gente constrói, porque é jogar fora toda essa estrutura patriarcal, capitalista, eurocêntrica e dizer que nós temos um outro projeto de sociedade e que esse outro projeto vai passar pelo que nós já fomos. Né? A gente tem um projeto Ah, que futuro, lindo. mas que vem do que nós fomos e que é ligado à terra, é ligado à mãe, é ligado a esse feminino que cuida, que orienta e que sabe porque as outras souberam. Acho Ah, que que... lindo, maravilhoso, legal. Então vamos encerrar e eu queria agradecer muitíssimo a sua presença, aceitar o nosso convite. Queria agradecer a todas as pessoas que estão aí, que participaram. Vai ficar gravado no IGTV, do Instagram. Em algum momento a gente vai migrar esses vídeos para formatar num projeto e ter isso como um patrimônio para gente. Amanhã continua com a nossa artista, cantora, técnica da UFSB, Izzy Duque. Depois de amanhã com Keila Araújo, professora das linguagens. E na semana que vem vai continuar às quartas e sextas até não ter mais ninguém para ser entrevistada. Maravilha, tomara que Vamos até demore o fim. muitos anos. Tomara, que bom, que bom. Então é isso, Pamela. Agradeço muito mesmo e desejo bastante sucesso e prosperidade aí nos próximos projetos, na sua presença marcante aí na nossa extensão. E eu Aumentando que nossos agradeço. indicadores e firmando aí a UFSB como uma universidade realmente inclusiva, participativa, junto das comunidades, né? Maravilha, eu que agradeço poder estar aqui, as perguntas, os comentários, eu não consigo ler todos, mas eu agradeço. Que bom, estou muito feliz de poder Obrigada. ter estado aqui. Gratidão mesmo. Valeu, gratidão, um beijão, tudo de bom. Beijo, Até, valeu. tchau. Até dia 1º de agosto. Até.